Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 8. Eu vou ler os dois últimos versos do capítulo 8 em nome de Jesus. E eles irão atravessá-la, praticamente sem ajuda e famintos. E acontecerá que, quando eles estiverem famintos, eles irão se inquietar e amaldiçoar seu rei e seu Deus, e olharão para cima. E eles olharão para a terra e observarão dificuldade e escuridão, desesperança de angústia, e eles serão lançados à escuridão. O livro do profeta Isaías, ele basicamente parte do propósito do chamado deste profeta foi para ele confrontar todos os pecados, todos os erros, todos os desvios da nação de Israel. E não apenas da nação de Israel. Isaías, as profecias dele, as profecias que contém nos seus 66 capítulos do seu livro, elas têm como alvo não apenas a nação judaica, mas ele fala de um Messias que viria para todo mundo, para toda gente, para toda tribo, raça, língua e nação. O profeta Isaías, ele fala num tempo de muito pecado, de muito desvio moral e de caráter da sua nação. Quando você lê o capítulo 1 do profeta Isaías, trecho dele, eu diria que o capítulo 1 do profeta Isaías e o capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos no Novo Testamento, eles estariam tranquilamente entre as páginas mais tristes da Bíblia Sagrada, porque são textos que narram a miséria, a decadência, a falência humana. Esse trecho aqui, esses dois versículos, lembrando que Isaías ele era um cara de uma cultura elevada, a habilidade dele com a gramática e contexto hebraico sempre foi uma habilidade reconhecida por todos os estudiosos da Bíblia. E ele também tinha uma linguagem poética que ele imprime em todo o seu livro. Então Isaías ele usa figuras que são assim grandiosas para comunicar a revelação bíblica. Isaías é aquele cara que sabia encaixar uma ilustração, ele sabia encaixar uma explicação de tal forma que essa explicação e essa ilustração traziam luz para o nosso entendimento. Quem aqui, entre eu e você, quem de nós que não gosta e que não teve na vida e que marcou a sua vida um grande mestre, um grande professor, ou aqueles que têm um pouquinho mais de sorte, alguns grandes professores? E quais foram esses grandes professores para a gente? Eu não sei na sua opinião, mas eu imagino que você tem o mesmo ponto de vista do que eu. O grande professor para a gente é aquele que senta, que entra na sala de aula, que vai ao quadro negro e ele tem uma explicação, ele tem um fluir nas palavras que nos alimentam, que nos iluminam, que abre o nosso entendimento, a gente consegue assimilar aquele conceito, a gente consegue entender uma matéria difícil de forma fácil. Esse é o professor brilhante, esse é o professor que nos cativa, que nos marca. É aquele professor que você não quer matar a aula, é aquele professor que você faz questão de assistir a aula dele, porque ali você aprende, ali você cresce. Isaías era assim. Isaías era assim na geração dele. E Isaías ele tinha uma assertividade no seu texto, ou seja, ele ia na veia, ele ia no alvo, ele sabia como comunicar. E aqui ele está denunciando.
e é dramático. Eu vou ler novamente aqui na minha tradução, se você está com a sua Bíblia aberta, olha como ele vai concluindo esse bloco, confrontando e falando da decadência geral e absoluta daquela geração. E eles irão atravessá-la. Atravessá-la o quê? Atravessar a terra. Eles irão atravessá-la praticamente sem ajuda, ou seja, é um povo que se desviou de Deus, é um povo que deu as costas para Deus, é um povo que abandonou os mandamentos e a fé, portanto eles estão espiritualmente órfãos. Eles vão atravessar sem ajuda e famintos, eles são dependentes de poderosos. E acontecerá que, quando eles estiverem famintos, eles irão se inquietar, eles vão amaldiçoar o seu rei e o seu Deus, e olharão para cima, e eles olharão para a terra, e observarão dificuldade e escuridão, desesperança de angústia, e eles serão lançados à escuridão. Muitos intérpretes desse texto, eles chegam na conclusão dramática, que o povo aqui tem que decidir se o povo vai se suicidar ou não, se o povo resolve dar fim à sua vida, se o povo se mata ou não. Dado o fator desespero, as expressões e as linguagens simbólicas que Isaías usa, é uma linguagem poderosa. Quando você está faminto, você não tem recurso, você não tem mais nada, você não tem moradia, as coisas estão dando errado, tudo está falindo, as suas emoções estão vivendo numa corda bamba. Ele usa a palavra, as pessoas se inquietam e elas olham e elas só enxergam escuridão. Como é que você anda na escuridão? Você na escuridão tropeça, você é agredido, você é atacado, você sofre ameaças, riscos impensáveis, inimagináveis. Essa semana, no grupo de oração da IAP do Parque, nós recebemos ali, foi postada uma foto impressionante de um gol, se eu não me engano, que o motorista jogou o gol, se chocou de frente com uma parede e amassou tipo uma sanfona, acabou com a frente do carro. Até uma irmã da nossa comunidade, se eu não me engano, a Jane, ela comentou no grupo que ela achou que era um acidente, ficou preocupada porque ela passou perto do local. E aí vem as informações da pessoa que postou pedindo oração. O motorista, um jovem de 18 anos. Esse jovem, ele tentou suicídio, ele queria se matar. Aquele gol de frente com aquela parede, ele foi jogado contra aquela parede propositalmente. Graças a Deus, o jovem está bem, ele não morreu, ele está muito bem, ele está em casa. Esse jovem não pertence à nossa comunidade, nós não o conhecemos. Foi um irmão da nossa igreja que postou no grupo pedindo oração. 18 anos de idade, quantas pessoas, assim como a nação de Israel denunciada, confrontada pelo profeta Isaías, quantas pessoas hoje, olhando para as opções que tem na vida, olhando para aquele gráfico imaginário da sua vida e vendo as opções, o que fazer, para onde ir, ou me matar. E quantas pessoas estão fazendo o X, estão cravando no suicídio. Quantas pessoas enxergando como final, como única conclusão, o final da sua história pessoal, da sua vida. Quantas pessoas? Essa semana eu também li numa página de Facebook, e incrível, também de um jovem. Esse jovem, ele fazia desabafos da sua vida e era muito fácil, era muito perceptível a gente concluir que todo o seu texto, tudo que ele trazia ali do seu coração, da sua alma, tinha a ver com relacionamento familiar, tinha a ver com desaprovações por parte de pessoas que deveriam estar apoiando, motivando, encorajando e amando. Frases do tipo direcionadas a ele, segundo o texto dele:
o que você está fazendo aqui? Você não devia nem ter nascido. Por que você nasceu? Acho que foi um azar. Acho que foi meio sem querer. Qual é a sua utilidade? Para que você serve? Eu sei que o final do texto desse jovem é de partir o coração. Quando eu li, eu chorei. O final do texto dele, do desabafo dele é assim: o que eu estou fazendo aqui? Tipo, a vida é isso? É isso mesmo? E aí você pega a depressão de um, o desespero do outro, a amargura de alma do outro, daquela família, daquele casal, pessoas que aparentemente parecem viver bem, parecem estar bem, mas todas indo para o mesmo buraco, para a mesma escuridão, para o mesmo desespero, para a mesma falência, para a mesma falta de recurso emocional, psicológico, material, espiritual na sua vida. A gente olha e fica pensando, será que é só assim mesmo? Será que o que Isaías tem para a gente é só isso? Não. Graças a Deus, o livro do profeta Isaías, ele avança e a gente chega no capítulo 9. E eu vou ler para você os primeiros 6 versículos do capítulo 9, em nome de Jesus. Eles dizem assim, enquanto você abre aí a sua Bíblia: olha como é que o profeta, ele abre o capítulo 9. Apesar disto, ou seja, apesar de tudo que ele acabou de escrever do capítulo 1 até o capítulo 8, apesar disto, a escuridão não será tal como foi em sua aflição, quando no passado ele levemente afligiu a terra de Zebulon e a terra de Naftali e posteriormente fê-la mais gravemente aflita pelo caminho do mar, além do Jordão, na Galileia das nações, ou na Galileia dos gentios, ou na Galileia internacional, dependendo da tradução que você tenha. Ele começa dizendo que a escuridão não vai ser 100% completa. Ele começa dizendo que nós não vamos ficar refém de uma escuridão absurda, implacável e eterna. Ele começa dizendo isso. Ele começa dizendo da aflição e fala dessas 2 terras de Zebulon e de Naftali, ou seja, 2 trechos de terra de 2 das 12 tribos de Israel, das tribos que tinham sido dizimadas pelos inimigos do povo de Deus. Então ele vai falando, não, calma, a escuridão não vai ficar para sempre dessa forma. E ele segue, o povo que caminhou na escuridão tem visto uma grande luz. Aqueles que habitam na terra da sombra da morte, sobre eles a luz tem brilhado. Tu tens multiplicado a nação e não aumentado a alegria. Eles se alegram ante a tua presença, como a alegria observada na colheita, e como os homens regozijam-se quando eles dividem o despojo. Ele está dizendo que apesar da escuridão, dessa escuridão que não é eterna, dessa escuridão que vai passar, ele está dizendo que os homens que viram uma grande luz, apesar de não existir alegria naquele cenário, mas quando esses homens olham para Deus, eles vão ter regozijo, eles vão ter alegria, uma alegria que brota da alma, do coração. 4. Porque tu tens quebrado o jugo da sua carga e a canga do seu ombro, a vara do seu opressor, como no dia de Midian. Porque toda batalha do guerreiro é com barulho confuso e vestes roladas em sangue. Porém, isto será com queimadura e combustível de fogo. É muito legal. Ele diz aqui que vai tirar todo o jugo, toda a canga dos ombros dos filhos de Deus. E aí ele no verso 5, ele faz essa comparação com o soldado, e ele diz que o soldado não
prevalecerá sobre um povo que aparentemente é indefeso, não é um povo habilidoso nas batalhas e nas guerras, é um povo que está cativo, é um povo que vive na escuridão, é um povo atolado em pecados, mas ele está dizendo que não, uma luz brilhou. E aí a gente chega no versículo 6, que é o versículo base de todas as reflexões, de todas as meditações, agora no mês de dezembro, na IAP do Parque. E ele diz assim: porque para nós um menino é nascido, para nós um filho é dado, e o governo estará sobre o seu ombro, e seu nome será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém? Eu gosto da expressão que o governo está sobre os seus ombros. O texto acabou de dizer, um pouquinho antes, que o jugo e a canga será tirada dos nossos ombros. Por quê? Porque eu e você não temos capacidade, nós não temos recursos para governar nada na nossa vida. Nós não temos. Não se iluda com conquistas materiais, não se iluda com os talentos que você tenha em alguma área técnica, alguma área artística, não se iluda com isso. Nós não temos capacidade de sermos os nossos autogestores, de comandar, nós não temos. As variáveis e as situações imprevisíveis na vida, elas são incontroláveis e inevitáveis. Nós não temos como controlar. E aí ele fala que um menino foi dado, um menino nos nasceu. E aí ele começa a falar de 4 características, e hoje eu quero refletir com você sobre a primeira. A primeira característica, ele é um maravilhoso conselheiro. Algumas traduções têm uma vírgula, algumas traduções é assim, maravilhoso, conselheiro. Não, é uma coisa só. O maravilhoso é um qualificativo para o atributo dele ser um conselheiro inimitável, inigualável. Bom, aí a gente chega num dito popular. Que diz assim: se conselho fosse bom, não seria dado, seria vendido. Já ouviu essa? Já falou essa? É um ditado que ele se espalhou e ele atingiu muita gente. E por conta disso, muita gente abraça como verdade. A gente tem um mercado que foi criado de pessoas que querem vender conselhos. E aí você tem cartomantes, gurus, bruxos, adivinhos. Modernamente nós temos aquilo que se convencionou chamar de coaching. E aí não vai nenhuma crítica ao princípio de ser coaching, porque tem o coaching que é bom. Só que muitos caras espertos, milhares no mundo inteiro, opa, isso aqui pode dar dinheiro. E aí começou a surgir especialistas para tudo, de todas as áreas, querendo pegar uma grana sua. E dizer o que você tem que fazer, como tem que fazer, porque aí vai dar certo. A pergunta que a gente devia fazer é assim: cara, peraí, se é tão bom, se você tem todas as receitas, por que é que você não é o Bill Gates? Essa é a pergunta que você tem que fazer. E você não vai ver o Bill Gates, o Mark Zuckerberg, você não vai ver esses caras, essas feras, você não vai ver o Spielberg dando cursos de autoajuda para fazer você ser um mega, hiper, super, blaster sucesso. E aí tem um mercado de pessoas que querem vender conselhos. Bom, essa é uma parte da história. Mas tem os bons conselhos. Eu e você temos bons conselhos e nós temos bons conselheiros que estão... Está muito calor, viu? Está muito calor aqui no Sudeste. Nós temos os bons conselheiros que Deus coloca na nossa vida. Os pais. Eu sei que a maioria que me assiste tem pais.
Eu sei que a maioria que me assiste tem bom relacionamento com seus pais, e eu digo isso porque eu também sei que existem filhos que não tiveram contato com seus pais. Também sei que tem filhos que têm pais que não são bons conselheiros. Eu sei disso. Mas, no geral, na lógica da vida, os pais são ótimos conselheiros. Os pastores, nós temos bons pastores, pastores que aconselham bem. Nós temos também, na categoria de bons conselheiros, amigos mais chegados que um irmão. Então, eu estou falando de amigos bíblicos, amigos autênticos, amigos que não passam pano, que não ficam com palavras simplesmente para te agradar, para concordar com você, mas o amigo mais chegado que um irmão é o amigo que vai apontar o dedo para você e vai colocar o dedo na ferida e vai te falar o que está errado e te aconselhar para o bem. Então nós temos esses amigos, nós temos esses conselheiros aqui na dimensão terrena. Eu separei algumas frases que eu vou ler para você de conselhos que se dão. Olha essa: nenhum inimigo é pior que um mau conselho. Presta atenção. Um mau conselho pode te colocar num buraco que vai ser praticamente impossível de sair. Eu digo praticamente porque, obviamente, tem como sair. Olha esse outro conselho que eu vi. Um conselho: quando um anão te disser, grande garoto, não se anime muito, porque para um anão, todo mundo é grande. Ok? O outro conselho que eu e você, quando adolescentes, quando a gente queria, porque queria, com toda a velocidade do mundo, aquela menina, aquele namoro, aquele emprego, aquela escola, aquela diversão. Conselho que virou dito popular, mas que a gente já ouviu dos nossos pais: a pressa é inimiga da perfeição. E é interessante porque dentro desse conselho, a pressa é inimiga da perfeição, eu li que esse conselho, ao passar do tempo, ele muda para a gente se acalma com as coisas apressadas, né? E aí eu li o conselho dizendo assim: a pressa é inimiga da refeição. Eu não sei se aí do outro lado tem gente assim tão apaixonada por bons pratos e boas mesas como eu, mas apressado come cru. Apressado tem que mastigar rápido, engolir, e aí já viu. Bom, mas dito tudo isso, o fato é que Isaías 9:6, quando ele fala do menino que nasceu, do menino que foi dado, a primeira característica que ele coloca para a gente, ele fala que existe um conselheiro diferente dos bons conselheiros que nós temos aqui na dimensão humana. Ele diz que este menino que é dado, ele é um maravilhoso conselheiro. Maravilhoso significa excelente, incomparável, perfeito, deslumbrante, admirável. Ou seja, somente um Deus, somente o menino Deus, somente o Cristo encarnado, somente Ele atende aos atributos desse título. Ele é um maravilhoso conselheiro. Sabe quando você recebe conselhos, até dos pais, do pastor, do amigo mais chegado com o irmão, e você fica em dúvida: será que eu sigo ou não sigo esse conselho? Porque as pessoas, por melhores que elas sejam, por melhor intenção que elas tenham, por melhor que seja o coração delas, elas podem errar. Elas podem errar num conselho, evidente que podem. Mas no caso de Cristo, não. Quando Cristo te dá um conselho, quando você tem certeza que aquele conselho veio de Jesus, cara, segue o conselho, obedece a ordem, obedece o conselho para você não quebrar a cara lá na frente. E eu não preciso nem pedir para levantar a mãozinha nos comentários, mas certamente entre as pessoas que estão me assistindo agora, tem gente que teve no passado conselhos claros vindo de Jesus, desse menino, desse bebê que nos foi dado.
Você recebeu um maravilhoso conselho e não seguiu. E se você pudesse voltar no tempo, há 1 ano, há 10 anos, há 20, há 30, há 50 anos atrás, você voltaria para finalmente seguir, ouvir e obedecer aquele conselho. Então o texto vai dizer que ele é um maravilhoso conselheiro. E eu quero passar para você agora 3 conselhos. São muitos que tem no texto bíblico, mas eu quero te passar 3 conselhos deixados por Jesus Cristo, esse maravilhoso conselheiro. O primeiro deles vai em Lucas 10. Se você está com a sua Bíblia aí, Lucas 10. Lucas capítulo 10. Esse primeiro conselho eu acho ele tremendo. Versículos 38 a 42. Vou ler para você. Ele diz assim: eu estava em Lucas 9, viu gente? Desculpa aí. Lucas 10, 38 a 42. Ora, aconteceu que indo eles, entraram em uma aldeia e uma certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E ela tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, estava atarefada com muito serviço, e vindo até ele disse: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir sozinha? Ordena, portanto, que ela me ajude. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Marta, Marta, tu estás cuidadosa e perturbada com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária. O primeiro conselho é exatamente esse. Uma coisa só é necessária. O primeiro conselho de Jesus, que eu quero destacar, porque ele tem tudo a ver com esse século XXI, com esse terceiro milênio e com a rotina das grandes metrópoles, das grandes cidades, dos grandes países, tem a ver com as pessoas multitarefas, com as pessoas hiperatarefadas, que elas têm uma rotina de hiperatividade, elas não param. Jesus chega numa casa, tem 2 irmãs, Marta e Maria. E aí Maria, ela se assenta na sala para ouvir Jesus, para falar com Jesus, para estar com Jesus. E Marta, ela está atarefada pela casa toda. E ela fica incomodada com aquela cena. E aí ela fala para Jesus, ela reclama. Ela fala: Mestre, Jesus, será que o senhor não se incomoda? Eu estou fazendo tudo sozinha e Maria está aí. O senhor não chama a atenção dela? O senhor não fala para ela vir me ajudar? E aí Jesus fala: Marta, Marta, você está muito preocupada, você está muito com a cabeça cheia, você está pilhada demais. Eu acho que essa é a palavra de hoje que Jesus usaria. Você está pilhada. Uma coisa só é necessária. E Maria, sua irmã, escolheu essa coisa. Qual é o recado? Qual é a lição? Qual é o conselho de Jesus para pessoas que vivem hiperatarefadas, pessoas que têm hiperatividade? O que Jesus está dizendo não é que, obviamente, ele não está dizendo que as Martas não são importantes, que o comportamento da Marta de cuidar da casa, de cuidar da comida, de cuidar da faxina, de correr com tudo para organizar não é necessário, não é isso que ele está dizendo. Ele também não está dizendo que, beleza, a gente vai ganhar a vida sentando no tapete da sala e ficando batendo papo o dia inteiro. Também não é isso que ele está dizendo. O que Jesus está dizendo quando ele fala uma coisa só é necessária, ele está estabelecendo a ordem das coisas. Ele está dizendo sobre o que deve ser prioridade nas nossas vidas.
Ele está dizendo que as outras coisas são importantes. Porque se você lê o texto na sua integridade, o texto completo, Jesus ele amava aquela família. Marta, Maria e Lázaro. Era uma casa em Betânia, uma família em Betânia, que Jesus quando passava por ali era a casa que ele ia. Ele amava toda aquela família, ele elogiava, ele louvava o testemunho, o comportamento, as características daquela família. Mas eu e você somos engolidos pela rotina e pelas demandas da sociedade. Eu e você somos engolidos pelo marketing das empresas, que falam para mim, falam para você, que você, para ser alguém, para ter sucesso, você tem que ter tal carro, você tem que usar tal roupa, tal marca, você precisa frequentar tais lugares, tais restaurantes, tais shoppings, você precisa fazer pelo menos 2 viagens internacionais por ano, você precisa de um cruzeiro, você precisa tirar essa papada, você precisa de todos os procedimentos estéticos, isso e aquilo, você precisa fazer uma academia, cara, e você precisa aplicar, você precisa ter um trabalho aqui, um trabalho lá, você precisa ganhar muito dinheiro, muito dinheiro. E essa rotina, quando ela entra, ela vai te consumindo, e você fica sendo uma pessoa hipertarefa. E aí Jesus vem e dá um conselho de um maravilhoso conselheiro. Marta, Marta, Edmilson, Edmilson, José, José, Sônia, Sônia, Regina, Regina. Uma coisa só é necessária. Cara, buscai primeiro o reino de Deus, e aí todas as outras coisas vos serão acrescentadas segundo a sua necessidade. Porque segundo a sua necessidade, o poder do amor de Deus vai suprir a sua casa, vai suprir a sua família, vai suprir os seus sonhos, vai suprir a sua esperança, vai te responder. Segundo conselho, o segundo conselho, abre lá em Mateus 20, Mateus 20, Mateus capítulo 20, deixa eu só beber uma aguinha. (24-28). E, quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Mas Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os príncipes dos gentios exercem domínio sobre eles, e os seus grandes exercem autoridade sobre eles. Mas não será assim entre vós. Mas quem dentre vós deseja ser grande, seja o vosso servidor. E quem deseja ser o primeiro, seja o vosso servo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Olha só. O segundo conselho de Jesus é para as pessoas que têm a necessidade de grandeza. Isso mesmo, de grandeza. Essa passagem, ela tem sido mal interpretada por muito tempo. E ela tem sido aplicada e usada em mensagens. Eu já ouvi muitas mensagens onde aplicam essa passagem de uma forma que não é o que ela está dizendo. Esse momento é um momento quando 2 dos apóstolos, a mãe de um desses 2 apóstolos, ela chega para Jesus e fala: mestre, Jesus, quando estiveres no teu reino, deixa os meus 2 filhos do teu lado, um à direita, um à esquerda, para que eles possam estar junto contigo. Eu comecei a ler no versículo que diz que os outros 10, ouvindo isso, se indignaram. Imagina, você está num ambiente, são 12 apóstolos, aí vem um pedido desse, e veja, embora ter sido a mãe, tem a aprovação dos filhos, os filhos também estavam ali, opa, deixa eu garantir o meu lugar. Os filhos estão ali pedindo para que eles possam também ter essa situação de grandeza, e os outros ficam tristes. Muita gente pega esse texto para dizer: olha, a gente não pode desejar isso, a gente tem que ser humilde, pá. Mas a resposta e o conselho de Jesus é muito interessante. E eu li exatamente a palavra de Jesus frente a esse pedido. Jesus ele começa dando o seguinte exemplo: olha,
Os príncipes desse mundo, os governadores desse mundo, eles exercem a liderança deles da seguinte forma: tem um monte de súdito para fazer o que eles pedem. Então Jesus diz isso. Em nenhum momento Jesus ele condena, em nenhum momento Jesus ele critica o senso de grandeza. Só que Jesus ele vai colocar as coisas na perspectiva correta e no seu devido lugar. Por quê? Porque, não se esqueça, ele é o menino que nos foi dado. Ele é um maravilhoso conselheiro. Ele é inigualável. Então Jesus ele não condena isso. Ao contrário, quando ele dá o exemplo dos governantes, dos príncipes do mundo, ele vai dizer: entre vós não seja desse jeito. Se você quer ser grande, então presta atenção. Para que você de fato seja grande, você tem que servir, você tem que ser servo. No filme Lancelot tem ali a tábua redonda, dos cavaleiros da tábua redonda, que é aquela mesa redonda. Nesta mesa, se você assistir o filme, tem uma frase: quando nós servimos uns aos outros, verdadeiramente, somente aí, nós somos livres. Exatamente. E aí Jesus termina a explicação dizendo isso: como filho do homem, eu vim para servir e não para ser servido. Portanto, a dimensão saudável, edificante, a dimensão nobre de ser grande, de grandeza, tem a ver com serviço, tem a ver com servir ao próximo e servir o maior número possível de pessoas. Muita gente entende errado também uma palavra de Cristo no Evangelho de João 14:12. Vós, se creres em mim, se tiveres fé, vocês farão obras maiores do que as que eu faço. Muita gente lê esse texto e fala assim: caramba, se Jesus ressuscitou 10, eu vou ressuscitar 100. Se Jesus fez 10 paralíticos andarem, cara, eu vou entrar num hospital cheio de paralítico e vai todo mundo andar. Não, amigo, não. Até porque milagres sobrenaturais não é o seu poder e nem o meu poder. Milagres sobrenaturais, cegos que enxergam, surdos que ouvem, aleijados que andam, mortos que ressuscitam, não é o meu poder nem o seu poder. A gente ora, a gente clama, a gente pede no nome de Jesus. Mas é Ele que opera maravilhas nos céus e na terra. Por isso que a igreja glorifica o nome dEle, porque Ele é poderoso, porque Ele é santo. Então isso é tremendo, o senso de grandeza. Vocês farão obras maiores do que as que eu faço. Cara, pensa em pregadores como Billy Graham. Milhões de pessoas aceitaram o evangelho pela pregação desse cara. Pense em escritores que têm mais de 100 milhões de cópias dos seus livros pelo mundo, com almas e almas sendo convertidas a Cristo através dos seus textos. Pense em orfanatos, pense em caras como George Miller, que ele servia, fazendo obras maiores pela graça de Deus. Senso de grandeza. Não é pecado você querer fazer grandes coisas, coisas que tragam edificação, coisas que façam a diferença na sua geração. Não é pecado, não está errado você querer fazer, mas não queira o holofote. A lua é um astro que não tem luz própria. O que a gente vê de brilho na lua é os raios do sol, é a luz do sol brilhando nela. A grandeza que nós manifestamos, se a graça de Deus permitir que a gente manifeste, é simplesmente um reflexo da glória e do amor de Deus sobre nós e em nós. Amém? Terceiro conselho que eu quero destacar para você, que é muito legal, está no Evangelho de Marcos 5,36. Vai lá, Marcos 5,36, diz assim: mas Jesus, imediatamente, ouvindo essas palavras, disse ao governante da sinagoga: não temas, crê somente. Esse é para todas as pessoas que têm medo. Esse conselho
é para todo mundo que tem medo. O governante aqui é Jairo. E aí Jairo foi pedir para Jesus para que ele fosse até a casa dele, para que ele pudesse curar a filhinha enferma. E Jairo está esperando. Nesse caminho aparece uma mulher com fluxo de sangue. Jesus para atendê-la. E Jairo está desesperado. Jairo está desesperado. Tipo, minha filhinha, você vai parar? Mas Jesus para. Jesus para com toda a calma, porque ele tem o tempo dele. E aí os soldados, os funcionários desse poderoso oficial, que é Jairo, chegam para ele e dizem assim: para de incomodar o mestre, sua filha morreu. E é muito interessante, porque quando eles falam isso para Jairo, Jairo não fala nada. Quando Jairo pede para Jesus, o texto não mostra nenhuma resposta de Jesus. Jesus simplesmente vai caminhando e vai seguindo. Jesus com certeza assentiu com a cabeça, Jesus concordou com a cabeça e foi. Mas no momento que os funcionários falam com Jairo, eu imagino que a escuridão, a depressão, o fim da linha chegou na vida de Jairo. E Jesus percebe, e aí Jesus intervém. E aí Jesus coloca a fala com vigor, o conselho maravilhoso dele. E aí Jesus fala: não temas, crê somente. Quando nós estamos na África tem um animal que se chama impala. E esse animal vive em parques e reservas que ele pode andar e saltar livremente. Qual é a curiosidade do impala? A curiosidade do impala é que ele chega a saltar mais de 3 metros de altura. E ele consegue saltar mais de 3 metros de altura e percorrer num salto quase 10 metros. Cara, é um salto muito grande e é um espetáculo, mas esse animal, ele é facilmente controlado e colocado num zoológico com uma cerca de 1 metro. Aí você vai falar assim: caramba, mas se ele salta mais de 3 e salta 10, por que é que ele fica num recinto que tem 1 metro e ele não escapa e ele não foge? Por causa de uma característica que o impala tem. O impala, ele não vai saltar, ele não vai pular, se ele não conseguir ver onde ele vai pousar. E aí, como ele não vê o alvo onde ele está pulando, ele não pula, ele fica, ele paralisa. O medo faz exatamente isso com a gente. Quando Jesus fala para Jairo: não temas, crê somente. Jairo não estava vendo a filhinha dele. Jairo não sabia o que Jesus faria. Jairo, ele acha que tudo estava perdido, como eu e você muitas vezes. Muitas vezes a gente acha que é o fim da linha. E muitas vezes, como tudo está dando errado, o medo toma conta da gente, o medo pega as nossas entranhas, o medo faz isso com a gente. Mas Paulo vai dizer que a nossa fé está muito mais ligada aos nossos pés do que à nossa fala. Paulo diz que a gente deve andar pela fé e não simplesmente falar pela fé. Tem muita gente que diz que tem fé, fala de fé, mas na verdade a fé para muita gente que ocupa bancos na igreja, é um sentimento amorfo. A fé é uma palavra amorfa. O que é uma palavra amorfa? O que significa essa palavra amorfa? Sem forma, vazio, sem propósito, sem caráter. Não, a fé em Cristo é uma fé inteligente. A fé em Cristo é uma fé inteligente. Então eu preciso olhar pelos olhos da fé e dar um salto de fé. Esse é o conselho: não temas. Mas muitas vezes o medo de tudo, o medo das pessoas, o medo de perder a nossa zona de conforto, o medo de dar errado, nos paralisa, deixa a gente estagnado e a gente não caminha. 3 conselhos tremendos que Jesus ele dá para a gente, e são conselhos maravilhosos. Eu termino refletindo com você rapidamente.
Não é interessante que, para um povo atolado em pecado, que vivia em trevas, para um povo que a luz estava raiando, não é interessante que Isaías comece com essa profecia: um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o seu nome é. E a primeira característica seja maravilhoso conselheiro. Muitas vezes eu e você, a gente entende nas nossas orações que nós precisamos de um Deus forte. Um Deus que com poder, Ele vai mudar tudo, Ele vai fazer um milagre, algo sobrenatural. Mas quantas bênçãos eu e você perdemos por não ouvir o conselho verdadeiro e perfeito. E Jesus quer nos aconselhar, como nesses 3 textos que eu dei para você. Somente no caso de Jairo, que na sequência ele vai ressuscitar a filha dele. Mas até ali eram só conselhos e palavras. Eu e você precisamos ouvir esses conselhos. É interessante que um menino, que um bebê, ele chega com a pureza de um rei, com a pureza de Deus, e ele nos dá conselhos maravilhosos. A gente precisa voltar-se à palavra de Deus, aos seus mandamentos, ao primeiro amor e a confiar nas suas promessas, ainda que os milagres poderosos não estejam acontecendo agora, porque Ele é soberano e Ele sabe quando as coisas vão acontecer. Mas o conselho dele é para todo dia, para toda hora, é para todo instante. Pare de andar em trevas, pare de andar em escuridão e venha para a luz do Evangelho, a luz do menino que nasceu, do menino que nos foi dado, porque Ele tem palavra de vida para você e para mim, porque Ele é o único e suficiente, maravilhoso conselheiro. Deus te abençoe.